Periodicamente o sistema solar passa assim por grandes transformações e nós estamos na iminência de uma transformação desse nível. Haverá, portanto, um tempo de dificuldade para a humanidade, né? Os antigos profetas já diziam isso, assim como os profetas modernos. A própria ciência já percebe que há fatores astronômicos muito grandes nas alterações climáticas e que isso pode representar transformações de grande monta, inclusive na própria configuração geográfica da Terra. Continentes, como no passado, podem submergir, outros poderão vir à tona, regiões poderão ser transformadas completamente, e nós somos uma geração que muito provavelmente vai viver isso a curto prazo. Então, as redes mundiais de comunidade, elas também incorporam nas suas preocupações essa dimensão de coisas. Não só a presença extraterrestre, as transformações geofísicas, geológicas que estão em curso, as questões climáticas, os problemas da saúde humana em sentido amplo, a questão da alimentação, da fome, porque hoje nós temos um sistema que centraliza tudo. Isso é um sistema de coisas fundamentado no medo e numa ignorância em relação à natureza da criatura humana e de sua presença no cosmos. Quando a humanidade se permitir novos horizontes, né, conseguir incorporar novas perspectivas de realidade, mais abrangentes, mais profundas também, e sobretudo acreditar que ela pode repensar todo o modelo de civilização em que ela está inserida, daremos saltos extraordinários. A humanidade pode fazer isso. Ela necessariamente terá que fazer isso. Porque a ordem natural das coisas, a própria natureza, exigirá essa nova situação. A humanidade, então, que se cuide, porque ela precisa dar um salto de consciência. Senão, a grande parte de sua gente terá que migrar para sistemas menos avançados. E isso é uma coisa sobre a qual, quem sabe, uma hora a gente conversa também. Vamos tocar em alguns elementos da proposta ou do modelo Aurora de comunidades, ou do modelo radiônico do padrão Aurora de Ecovilas. É bom que as pessoas saibam, que todas as redes mundiais desenvolverão seu padrão característico, porque essas formas geométricas, esse design, eles têm um padrão vibratório e as pessoas se identificarão com esse padrão energeticamente, muito mais do que com a aparência ou do lugar, o seu grau de acolhimento, como se sentem ou não acolhidos ali. Portanto, haverá uma comunicação entre a forma, entre a geometria, entre o design, a energia que essas comunidades vibrarão e aqueles que se integrarão a essas comunidades, a esses 16 grandes grupos ou redes mundiais de comunidade. No padrão Aurora há um elemento interessante que é bom destacar. No grande patamar central há um elemento que é uma torre. Uma torre pequena, ela não é uma torre alta, ela tem 3 pisos, tem uma pequena varanda, né? E esse elemento vertical domina toda a paisagem da própria estação, embora ela não seja muito alta, mas ela é um elemento radiônico importante, porque ela define, ela divide 2 blocos de energia que fluem na comunidade, uma nesse sentido, em forma espiralada, e uma outra nesse outro sentido, no rumo do interior da Terra. Quem define exatamente qual energia sobe e qual desce é justamente a torre. Sem essa definição, essa polarização telúrica e cósmica não poderia ocorrer. Além de, naturalmente, ela tem funções técnicas bastante simples. Ela também é uma caixa d'água, né? E ela também esconde um cristal de rocha que deverá ser colocado logo abaixo do seu telhado e que guarda uma angulação específica com o cristal que é colocado no centro de um anel d'água que está bem à frente dela. Esse anel d'água também tem 8 cristais dentro d'água, o cristal central formando aqui uma angulação específica
com esse cristal de zinco. Isso aqui define um padrão vibratório ligado à rede Aurora. Ele não deverá necessariamente ser reproduzido em outras comunidades, né? O que é importante é que, à medida que haja consciência sobre a importância de uma abordagem radiônica dos assentamentos, todos os grupos pesquisem, desenvolvam seus trabalhos, recebam suas intuições a propósito de como marcar o seu assentamento com uma vibração adequada, relativo à família cósmica de almas que ali viverá e que ali transitará continuamente. Além da torre, há outros elementos muito diferentes daquilo que usualmente nós encontramos nas nossas cidades convencionais, as grandes, nas pequenas, como por exemplo, dentro do anel, do grande anel, do primeiro grande anel, há três construções, vamos dizer, aqui a posição da torre e do anel d'água. Esse é um elemento importante que marca, vamos dizer, o grande centro de energia desse equipamento radiônico. São uma câmara de cura, uma câmara de contato e também uma unidade dedicada às crianças bem pequenas. Isso aqui não há nada de muito especial, apenas é um local onde abrigam as crianças que poderão usufruir dessa praça em segurança na medida em que elas pequeninas não se sentirão e poderão ser cuidadas e ter a atenção que merecem e ficarem aqui dentro dessa ampla praça. Já a câmara de cura e a câmara de contato são elementos bastante novos, mas que todas as comunidades terão o seu centro de cura, né? E aqui a palavra cura não tem uma relação com doença necessariamente. Melhor até que pudesse ser com o tempo substituída. Mas eu diria que é uma câmara de ressintonia, né? Nós, por mais perfeito que seja uma comunidade dessa ou a vida, nós sempre teremos vacilações nos nossos processos internos energéticos. Uma recalibragem sempre será necessária para a manutenção da harmonia de uma relação que é fundamental, que é a relação da pessoa com ela mesma. A câmara de cura é, portanto, um centro onde as pessoas poderão, com a ajuda de terceiros, garantir a continuidade de um estado de saúde e também, naturalmente, curar-se de mazelas que já estejam, inclusive, expressas fisicamente através de um conjunto de sintomas quaisquer, né? Então, a câmara de cura ela tem uma configuração bastante curiosa, porque as pessoas permanecerão deitadas e há todo um trabalho em volta de sensitivos paranormais e de UFO contactados ou de UFO abduzidos. Pessoas que, por alguma razão, desenvolveram a capacidade agora, desde já, de manter relações com essas inteligências, portanto, com essas tecnologias, que auxiliam no processo. Porque esse processo de ressintonia ou de sintonia fina é feito com a pessoa levemente deslocada em relação ao seu corpo físico. A pessoa sai fora um pouco do seu corpo, e aí sim ela recebe a assistência que merece receber. Depois ela sai fora. Cirurgias psíquicas ou cirurgias, inclusive, envolvendo órgãos físicos, poderão ocorrer quase que instantaneamente nessas situações, como ocorre em grandes centros de cura mediúnica. Hoje o Brasil tem grandes curadores psíquicos, né, como o João, da cidade de Abadiânia, entre Brasília e Goiânia. Também o nosso amigo ele atende hoje perto da cidade mineira de Juiz de Fora, um outro grande curador.